Olá, mulheres! Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas a essa live incrível. Nós temos aqui daqui a pouquinho a Roberta, mulher de Deus, essa mulher de Deus incrível, minha amiga preciosa. E sei que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Nós estamos no tempo de Esther. E eu quero já abrir aqui com vocês falando sobre Amã. Amã é um tipo de inimigo diferenciado. É o tipo de inimigo que rouba a tua celebração, rouba a tua colheita, intimida. Você não pode mais ser uma mulher intimidada. Você precisa aprender a ter estratégias para lidar com os inimigos que se assentam na sua mesa, os inimigos que estão próximos, as estratégias que o inimigo usa, o inferno usa, as hostes malignas usam, elas não podem ser maiores do que a tua convicção de que o Senhor, Ele está no comando da tua vida. O Senhor te escolheu, o Senhor te ungiu. Você precisa entender que esse é o tempo de mulheres serem levantadas para serem posicionadas estrategicamente para livramento, para solução, para resolver circunstâncias muito difíceis que pegam o povo de surpresa por causa de manipulações. Quem é o teu povo? O povo da tua casa, que está só esperando o livramento acontecer através do teu posicionamento. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz que no capítulo 7 de Esther, sejam bem-vindas. Oi, Glaucia, Raquel, Thaís, Paula, Liliana, Annalise, Duda, Cris. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Leila. Família Alves, bom dia, boa tarde. Oi, Maria Seive, boa tarde. Caliane, Michele, Simone, Jace, minha filha, Deus te abençoe, te dê muita vitória hoje. Olá, sou Jessie, seja bem-vinda. Ariadne, Vanessa, Rosi, Dri, Kelly, Adriane. Oh, meu amor. A Glaucia falou: oi, pastora querida, estamos sentindo sua falta em Vilar. Ah, que bênção, minha linda. Que o Senhor prepare um tempo para eu estar aí com vocês, um tempo lindo de alinhamento. Amém. Paula, Vivi, Josi, Rafa, Dani. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindo, pastor Sandoval. Seja bem-vindo, Wesley. Seja bem-vinda, Pri, Alessandra. Cássia, paz, querida, Camille, Giane. A verdade da palavra liberta. Olá, Zilá. Boa tarde, meu amor, minha amiga querida. Michele. Aleluia. Amém. Juliana, Érica, muitas mulheres entrando aqui. Sei que Deus tem algo preparado para nós. E uma porção revelada para mim e para você. A Lisiane falou, Soul Save. Tem alguma save aí? Nós temos uma hashtag, Soul Save. O que é ser save? Sabe? Auxiliadora, virtuosa e edificadora. São as qualificações que o próprio Deus colocou na Bíblia, na palavra dele, para designar o tipo de mulher que agrada o coração do Pai. O tipo de mulher que se posiciona, né, de forma que o coração de Deus seja alegrado, que ele possa olhar e dizer assim, essa é minha filha amada, em quem tem muita alegria, que me dá muita alegria. Glória a Deus.
A Simone, Soul Save. Oi, Si. Jamile, Lelê, Shirley. Sejam bem-vindas, minhas queridas. Vou chamar a Roberta. Joelma, Soul Save. Muito bem, glória a Deus. Karine, seja bem-vinda. Aí nós temos aqui Esther capítulo 7. E a palavra do Senhor diz para nós que Amã, ele foi desmascarado. Amã foi desmascarado. E a palavra de Deus para a tua vida nessa hora é: o Senhor está preparando um momento específico para que você use as estratégias que o Senhor revelou para você. Porque nós vamos entrar num tempo de lives secretas. Porque nessas lives o Senhor vai trazer revelação de posicionamento estratégico para cada situação da nossa vida. Na live das discípulas da comunidade Save, nós vamos ter encontros ao vivo que o Senhor vai estar revelando para nós alguns passos muito precisos. Algumas colocações assim da parte de Deus para nós, que a gente nunca imaginou. Você já tinha imaginado que Esther iria resolver toda a questão numa mesa? Não. Eu jamais tinha imaginado. Se eu não tivesse lido na palavra de Deus, eu jamais pensaria assim: meu Deus, numa mesa, num banquete, num jantar. É porque o Senhor, ele conhece o coração do rei. Ele conhece as situações. Ele conhece, ele sabe o tempo, o modo. Ele conhece o gosto de cada um e ele sabe o que impacta o coração das pessoas. E aí o Senhor nos entrega. O Senhor nos entrega. Ah, minhas amadas, vocês precisam ser mulheres de discernimento. Ontem, na tarde profética, nós recebemos aqui muitas mulheres. E foi incrível o nosso tempo com o Senhor. E o Senhor falava assim para nós: é tempo de mulheres de discernimento. E aqui no capítulo 7 diz assim, que a forca que Amã tinha preparado para Mordecai foi usada como sentença em um decreto de juízo contra a própria vida dele. Então entenda. Aqui no versículo 9. Um deles, chamado Arbona, disse: perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor, rei. Anota aí. O rei vai ficar sabendo da forca que foi preparada para você. E o rei vai entrar, vai agir, vai mover uma circunstância e vai tomar providência para te fazer passar ilesa nessa circunstância. Olha só. Enforquem Amã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim a ira do rei se aplacou. O que as pessoas não entendem, aqueles que não são filhos, que ainda não têm revelação da paternidade de Deus, não compreendem é que mexeu com o filho, mexeu com a filha, mexeu com o pai. Essa é a grande questão. É a questão que as pessoas não conseguem compreender. Mexeu com os filhos, mexeu com o pai. O inimigo, ele esquece que nós somos a menina dos olhos de Deus. Então eu quero nessa hora aqui te dizer, é um tempo de Esther para a nossa vida. É um tempo de forcas que foram preparadas para a nossa casa como armadilhas de Satanás. Coisas feitas, sabe, na calada da noite. Arapucas forjadas para tirar a autenticidade daquilo que Deus te deu, para tirar a autoridade, para manchar a pureza daquilo que o Senhor te colocou no coração para você realizar o posicionamento que o Senhor ordenou que você tivesse. Tem horas que o teu silêncio, grave isso, eu quero que você anote isso agora. Tem horas que o teu silêncio ele vai ser mal compreendido. As pessoas vão te julgar. As pessoas pensam que sabem.
Na verdade, as pessoas elas julgam as outras por si mesmas. Você percebe isso? Já passou por isso? Na verdade, aqui, Ramã, ele estava exatamente assim. Na verdade, ele interpretou a posição de Mordecai como uma afronta direta a ele. Só que Mordecai, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, de fato, mergulhar na palavra de Deus aqui em Esther, a gente vai saber que Ramã, ele servia, ele era um descendente de Agag. Ele era um descendente de Agag. Então ele era um amalequita. E a palavra do Senhor diz que Amaleque não ficaria, não sobreviveria. O Senhor exterminaria toda a descendência de Amaleque. E Agag, né, descendentes de Agag e dos amalequitas, eles eram muito idólatras. Então Mordecai, quando ele não se abaixa, não se inclina para Ramã, não era pessoal, era um posicionamento de santidade e de fidelidade ao único e verdadeiro Deus. Ele não podia se inclinar e respeitar e reconhecer a autoridade dos deuses estranhos, porque quando você se inclina para esse tipo de coisa, você também se inclina para a idolatria. Só que Ramã, como ele tinha um coração muito conturbado, muito ferido, o que aconteceu? Ramã, ele achou que era uma afronta, que era algo pessoal. A palavra do Senhor, ela veio aqui para nós dessa maneira, como uma revelação muito profunda e como uma palavra de direcionamento. Nós vamos abrir, nós já abrimos a inscrição para essa turma nova da comunidade Save, que vai se unir já às mulheres que já estão caminhando comigo até sexta-feira. É a última oportunidade, né? Até sexta-feira. Nós vamos começar o nosso jejum na comunidade Save para as outras mulheres. Todas as mulheres vão poder fazer do dia 1º ao dia 7, mas depois, nos jejuns que são mais profundos, os jejuns que precisam de um acompanhamento, que é o jejum de 3 dias, isso a gente vai fazer só com as discípulas da comunidade, porque aí a gente pode caminhar mais de pertinho e dar toda a atenção, toda a orientação, e aí vai ser muito mais tranquilo uma a uma, tá bom? Então, eu convido você a participar desse tempo de revelação. E agora eu quero ver se a Roberta já tá aqui. Ah, já tá. Muito da parte de Deus. Roberta é uma mulher incrível. Vocês vão ver como o Senhor, ele vai usar ela nessa tarde para falar Oi, conosco. Seja Dani. bem-vinda, minha querida. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, minha amiga? Um prazer poder estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde. A paz do nosso Senhor Jesus para todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando através dessa plataforma. E a nossa oração é que você seja tocada pelo poder do Espírito Santo e que você entenda qual é o seu tempo, mulher. Qual é o tempo que você está vivendo? Todo mundo está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Dani? Tudo Tudo tranquilo? bem? Estou ouvindo muito bem. Eu queria, Roberta, que você se apresentasse para elas, né, as que não te conhecem. Eu já quero dizer para vocês que quem não conhece aqui a Roberta precisa tocar aqui no link aqui em cima e já seguir, porque benção demais essa mulher de Deus. Então a Roberta vai se apresentar, vai apresentar o trabalho dela, vai apresentar também os livros, se você quiser mostrar, tá, minha amiga? Pode ficar à vontade. E falar do teu trabalho que você tem, tá? E ministrar sobre os nossos corações. Amém. Vamos correr porque o nosso tempo é curto, né? Essa pode ir até É, os 10 para as 3, tem problema não, tá? as mulheres que estão chegando aqui agora, que são seguidoras aqui também do meu Instagram, que não conhece a Dani, já faz um tempinho que a gente não faz live, né, Dani? Mas sempre ferve, sempre vem a graça e o poder de Deus sobre nós. Então, vocês que não conhecem o trabalho da Dani também, Dani é pastora lá no Rio de Janeiro, ela é idealizadora da comunidade Save, é uma comunidade para caminhar junto, para estar perto, para segurar nas mãos. Sempre digo, né, Dani, que as pessoas elas querem muitas vezes é,
elas querem mudar de vida, mas muitas vezes elas não conseguem compreender ou ter o passo a passo de como fazer isso. E tem pessoas que elas precisam dessa mão na mão, né? Elas precisam desse um a um, elas precisam desse direcionamento mais próximo. E essa é a proposta da comunidade lá, onde você vai estar cercado de mulheres que realmente vão pegar na sua mão, que vão te instruir e que vão direcionar você para o seu propósito. Então, primeiramente, parabéns aí, Dani, pelo propósito que Deus te confiou, pelo seu chamado, né? Parabéns por você estar aí na sua disposição no Eis-me aqui, né? Porque a gente sabe que realmente é uma vida de renúncias, é uma vida de entrega, é uma vida de realmente passar pela porta estreita. Mas no final vale a pena. Bom, para quem não me conhece, eu trabalho com mulheres já há mais de 12 anos, eu tenho alguns livros escritos na área emocional e comportamental. O foco do meu chamado é a área emocional e comportamental, né? Eu sou psicanalista cristã também, né? Sempre trago tanto a psicologia como a psicanálise com base bíblica, porque a palavra de Deus, ela é o nosso fundamento, e eu falo que a ciência ou os estudos, o que quer que seja, só vai corroborar com aquilo que a palavra já estabeleceu há muito tempo, né? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá aí. Mas eu quero trazer aqui a palavra que Deus colocou no meu coração. Quando a Dani me fez esse convite, foi até eu posso dizer assim que a Dani ser uma pessoa especial para mim, porque eu não estou aceitando convite de lives e muitas coisas que eu não estou realmente me dispondo a fazer nesse momento, porque a gente precisa entender o tempo. E quando você falou sobre o tema que você está trabalhando aqui, né, Dani, que é tempo de Esther, eu acho que essa palavra tempo, ela é muito significativa nos nossos últimos tempos agora, né? Nós estamos vivendo o tempo bíblico mesmo, que diz que tudo, o tempo se passaria mais rapidamente, né? Nós, quando olhamos para nossa sociedade, quando nós olhamos para a nossa igreja, quando nós olhamos para os escândalos, quando nós olhamos para tudo que tem acontecido, é realmente o cumprimento da palavra de Deus, é o cumprimento ali das profecias e das promessas. Então, o tempo, gente, é a moeda mais valiosa que nós temos, tá? O tempo vale muito mais do que dinheiro, vale muito mais do que pessoas que você possa se relacionar, vale muito mais do que lugares que você queira estar, vale muito mais do que sucesso que você queira alcançar, porque o tempo, eu gosto muito de uma coisa que o meu pastor falava, e ele trazia isso quando ele aplicava ali o momento de ofertas e de dízimos. E ele dizia assim: olha, quando você está aqui entregando esse seu valor monetário, quando você está aqui entregando sua oferta, quando você está entregando seu dízimo, você não está entregando apenas dinheiro, você não está entregando apenas uma moeda física, você está entregando parte do seu tempo que foi vendido para uma empresa. Ou você, como empresário ou empreendedor, o que quer que seja, trabalhou para ter aquele recurso, e aquele recurso é tempo que você vendeu, que você dedicou a uma empresa. Então você não está entregando só dinheiro, você está entregando o teu tempo para o Senhor. Então, quando você também está aqui se dispondo a ouvir uma live, você está entregando o teu tempo para o Senhor, para aprender mais do Senhor. Quando você está lá na comunidade Save com a Dani, você está entregando o teu tempo para o Senhor, para ser uma mulher virtuosa, uma mulher auxiliadora, uma mulher que realmente busca viver os princípios bíblicos. Então, quando a gente fala de tempo, é algo muito precioso, né, Dani? Porque nós somos um sopro. A gente às vezes vive uma vida tão corrida, a gente vive uma vida de fazer e de acontecer, e muitas pessoas acordam e dormem e assim passa a semana sem ao menos agradecer a Deus pelo ar que encheu os seus pulmões, porque ela está ouvindo, porque ela está vendo, porque ela pôde trabalhar. Então, aí entra muitas vezes num ativismo e num modo de reclamar, porque a pessoa está cansada de ter assumido tantas responsabilidades e ela não percebe a beleza do Senhor, né? Então, nós precisamos pensar qual é o tempo para cada uma de nós, e isso é muito subjetivo, isso é muito particular, isso é muito único. Quando a gente vai ler a história de Esther, a gente vê vários tempos na vida de Esther. Esther teve um tempo de preparação. Antes mesmo de ser escolhida pelo rei, ela teve um tempo de preparação, onde ela ficou ali 6 meses na mirra, 6 meses no óleo, 6 meses no sei. Então, deu um ano de tratamento onde ela foi cuidada, onde ela foi preparada, onde ela foi instruída.
Sabe que muitas vezes a gente recebe, Dani, uma promessa de Deus, a gente recebe um chamado de Deus. E isso é muito lindo, isso é muito gostoso, porque isso acende o nosso coração. Muitas pessoas às vezes vivem, como eu vivia no passado, achando que a sua vida não tem sentido, a sua vida não tem propósito, a sua vida não tem um motivo da sua existência. E quando Deus traz essa revelação tão clara que a gente entende parte, apenas uma nuance, apenas uma centelha aí do que Deus tem para nós, da, da grandiosidade que Deus tem para cada uma de nós, porque quando eu falo de grandiosidade, eu sempre falo que não é em relação a números, gente. Se você alcançou uma pessoa no bastidor, na porta da escola do teu filho, se você alcançou uma pessoa no teu local de trabalho, se você alcançou uma pessoa no ponto de ônibus, se você alcançou uma pessoa no teu consultório, você que é dentista, você que trabalha como a Dani, como é, diz aí, Dani, isso, fonoaudióloga. Enfim, nós temos, cada um tem a sua missão, a sua profissão, o seu trabalho, e não necessariamente numa plataforma digital, não necessariamente numa plataforma de igreja. Agora, qual é o tempo que Deus determinou para nós? E às vezes a gente recebe esse chamado e a gente já quer sair correndo para fazer e acontecer. E é natural, porque é como uma criança, sabe? Eu sempre digo que eu gosto muito de usar analogias, eu gosto muito de imaginar coisas até infantis para compreender como Deus trabalha conosco, né? Porque Deus, ele se manifesta na simplicidade. E eu imagino assim, sabe, quando um pai convida uma filha para tomar um sorvete e a criança sai correndo pelo shopping e vai disparado lá para o quiosque ou para a loja e o pai está indo lá no passo dele, tranquilo, e a criança sai correndo. Só que a criança chega, ainda que ela saiba o caminho, ainda que ela saiba onde é por ela já ter ido com esse pai outras vezes, ela chega ali no quiosque e ela não pode pedir, porque ela não pode pagar, ela não tem o recurso, ela não tem o dinheiro. Então ela tem que esperar o pai chegar. Então, muitas vezes a gente anda num passo à frente do Senhor. Isso aconteceu comigo, sabe? Uma vez Deus me deu exatamente esta visão, muito clara, assim, sabe? Eu sempre ansiosa, Deus trazia as revelações, Deus trazia as promessas, e eu achava que eu já tinha que colocar aquilo em ação naquele momento, e já, vamos lá, vamos fazer, e já começa a criar os planos, os projetos e tudo mais. E aí o cansaço vem, e aí às vezes a decepção vem, às vezes a frustração vem, porque de repente a pessoa não alcança o resultado que ela esperou, ou de acordo com a expectativa que ela colocou no coração dela. E aí eu me lembro uma vez de conversando com o Senhor sobre isso, e ele falou: Filha, você está sempre um passo à minha frente. Foi muito forte isso que Deus falou: você está sempre um passo à minha frente. E ele me deu exatamente essa visão, Dani, como um pai que está segurando a mão de uma filha e fala: vamos tomar um sorvete. E a criança fica tão eufórica, tão alegre com esta anunciação, com esta novidade, ou com este chamado, com este convite, que ela sai correndo e não se dá conta que os recursos estão com o pai. E aí você percebe, sabe o quê? Que você está falando agora, eu estou imaginando quando a gente trata de crianças ansiosas, né? O que que o pai faz? Ó, não vou falar para essa criança. Eu vou guardar, vou Exato, presa, para ela não ficar exato, ansiosa. Então, às vezes a gente nem escuta a voz de Deus justamente por causa disso. exatamente. Então é importante discernir o tempo. Esther Muito. teve vários tempos na vida dela e nós temos vários tempos na nossa vida. Então, antes de Esther ser convocada ali ao palácio, antes dela ser escolhida como rainha, ela teve um tempo de preparação. Você teve um tempo de preparação na sua vida antes de assumir o que você assumiu? Pense sobre isso. Será que você teve um tempo de preparo bíblico? Será que você teve um tempo de só você e Deus, de você conhecer mais aquele que te chamou? Será que você teve um tempo de conhecer a sua casa, a sua família, de se dedicar ao seu lar? Será que você teve um tempo de se conectar com você mesma? Porque foi isso que Esther fez. Esther era órfã. Imagina a história de Esther, gente, órfã, tinha perdido os pais. Era uma mulher que tinha traumas e dores. Talvez aquele tempo ali que ela passou um ano sendo cuidada foi necessário para ela desenvolver autonomia, habilidade, autoestima, sabedoria para cumprir a missão que ela tinha. Ela tinha uma grande missão, gente, salvar todo um povo. Ela tinha uma grande missão, mas ela precisou discernir os tempos. Então, pense se você está no tempo de se preparar para o que Deus determinou. Legal. Existe um outro tempo na vida de Esther. Esther é chamada, Esther é feita rainha, Esther está lá linda, maravilhosa, curtindo e pensando:
cheguei até aqui, aquela dor foi-se embora, mas aí chega a convocação da missão. Ali o primo ou tio, em algumas traduções dizem primo, outro tio, chega até ela e traz ali a situação toda dentro do contexto. Ela manda, né, servos entrarem em contato ali com o tio para saber o que aconteceu e chega até Esther a notícia de que o povo seria destruído, o povo do qual ela pertencia. E, inclusive, Mordecai diz a ela isso: será que não foi para um tempo como esse que você chegou à posição de rainha? Então, mais um tempo na vida de Esther. O tempo dela cumprir o propósito dela. Um tempo de que, para que ela foi preparada lá atrás, ela de fato executar aquilo. Então, a gente pensa num outro tempo na vida dela. Só que quando chega esse tempo, gente, eu vou te falar uma coisa. Parece que quando chega o tempo de você cumprir o seu propósito, quando ele se torna claro, ali se tornou claro diante dos olhos de Esther qual era o propósito dela, qual era a missão dela ser feita rainha. Não era para ela ser só linda e maravilhosa e estar lá naquele palácio, não. Existia uma missão e um propósito que começou a ser desenhado lá através da vida de Vasti, quando ela se negou a apresentar-se para o rei. Existiu toda uma construção para que fosse levantada uma outra rainha, uma rainha que pertencesse ao povo judeu, para que de fato pudesse intervir em favor desse povo. Só que parece que quando chega o tempo de você executar aquilo pelo qual você orou, aquilo pelo qual você jejuou, aquilo pelo qual você trabalhou, aquilo pelo qual você investiu, aquilo pelo qual você lançou sementes, de repente você sente, meu Deus, e agora o que que eu faço? Esther deu uma titubeada. Se você for ler toda a história de Esther, lá são 10 ou 11 capítulos, é tranquilinho para você ler, é uma história incrível, maravilhosa. Você vai ver que ela deu uma titubeada, e tanto que o primo dela teve que trazer aquela confirmação. Será que não foi para um tempo como esse? Então, talvez você esteja num tempo onde as coisas estão começando a acontecer na sua vida e você tem ficado assustada. E você tem se sentido não capaz. Você se esqueceu do preparo. Você se esqueceu que Deus já te preparou. Quantas vezes nós somos intimidadas por nós mesmas, pelos nossos autossabotadores, pelos medos, pelas inseguranças que carregamos, pela dependência emocional que carregamos da opinião do outro. Quantas vezes temos dificuldade de assumir corajosamente o posto que Deus nos colocou. Deus tem um propósito para cada uma, querida. Apesar de servirmos o mesmo Deus, apesar de carregarmos a mesma mensagem que é anunciar as boas novas do Evangelho, que há esperança em Cristo Jesus, cada uma tem uma forma de falar. Cada uma tem uma vestimenta, cada uma tem um tipo de coroa, cada uma tem um tipo de mensagem. E quantas vezes nós tememos o que o outro vai dizer, o que o outro vai falar. Só que Esther se posicionou. Depois que ela titubeou, ela se posicionou. E o que que ela fez? Mais um tempo de preparo. Veio um tempo de jejum. Entende? Os tempos de Esther não é um tempo de Esther, são tempos. São momentos, e você precisa entender qual é o seu momento, o teu particular, não o momento da Dani, não o meu momento, não o momento da tua pastora, não o momento da pregadora famosa da internet, qual é o teu momento, qual é o teu tempo. E Esther se preparou espiritualmente para aquilo que ela precisava fazer. E convocou ali todo o povo para jejuar juntamente com ela, e ali ela usou depois de estratégia. E ali teve o tempo de mesa, e nesse tempo de mesa, né, Dani, não foi algo assim rápido. É tão incrível que ela chega diante do rei, o rei estende o cetro para ela, ou seja, ela tem liberdade, ela conquistou ali aquele espaço, aquele momento. Quantas de nós conquistamos um espaço e um momento e não sabemos muito bem como utilizar esse espaço, esse momento? Aí, às vezes, a gente volta lá para o final da fila. Às vezes você esperou tanto, tanto, tanto para chegar nesse lugar. Deus falou que você ia chegar. Você veio juntamente com o Senhor, mas quando chega a sua vez, você não teve o tempo de preparo antes e você acaba se perdendo porque você não sabe o que falar. E ali, Esther, se fosse ansiosa, o que que ela ia fazer? Gente, o rei fala para ela: pede o que você quiser. Você já pensou Que nisso? Você já propósito. pensou? Você está diante do rei e fala assim: pede o que quiser. Se você não tem sabedoria, minha querida, você vai fazer besteira. Se você não tem sabedoria, você vai pedir pelo seu ego. Você vai pedir por interesse pessoal. Você não vai conseguir entender qual é o
plano por trás de tudo isso. Esther poderia, naquele momento que o rei falou, pede o que você quiser, ela já fala, olha, quero que destrua aquele cara. Mas ela precisava fazer uma construção da história, ela precisava preparar o coração do rei, ela precisava de tempo. Então ela usou de mais tempos, vamos dizer assim. Não foi na primeira noite que ela trouxe ali o pedido dela. Então houve uma preparação, houve mais um tempo ali na vida de Esther para que o plano de Deus fosse executado com maestria, com excelência. E é tão curioso, gente, que essa história daria um bom filme, daria Ó, um bom enredo. Porque o que acontece depois com a mãe é incrível. É sensacional, né? A gente não vai entrar aqui, eu pelo menos não vou entrar aqui, porque esse não é o foco do que eu trouxe agora. Eu quis falar sobre os tempos e buscar entender esses tempos na sabedoria, por quê? E eu quero focar aqui na ansiedade, Dani, que foi um pouco do que a gente conversou. Porque a ansiedade, gente, ela pode fazer com que a gente volte para trás. A ansiedade pode fazer com que a gente recue por conta da gente não discernir esses tempos. Como eu disse, imagine estar diante do rei e o rei falar, pede o que você quiser que eu te dou. E Esther teve o discernimento e a sabedoria de esperar e não só entregar tudo ali no primeiro banquete, no primeiro jantar, mas de esperar mais um encontro para tudo ser revelado. Eu quero ler com você aqui a passagem de Isaías, capítulo 30, versículo 15. Se você está com a sua Bíblia, quiser abrir, se não, quiser anotar. Isaías 30, 15 vai dizer assim: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude, eita coisa difícil para a mulherada, quietude. Olha lá, respira até fundo, ó. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Aqui é um versículo de alerta. O arrependimento fala de mudança de mente, de mudança de mentalidade. A confiança, o descanso vai falar sobre confiança. E quantas vezes, se nós estivéssemos na pele de Esther, será que nós teríamos esse descanso como ela teve? Ela teve ali um descanso no Senhor, ela confiou no Senhor. Ela seguiu passos ali, ó, tranquilamente. Será que a gente faria isso? Ou será que a gente está tão agitada e a gente tenta fazer as coisas na força do nosso braço? Porque no fundo, a gente acaba não confiando totalmente no Senhor ou no tempo dele? Será que você acha que as promessas do Senhor já morreu para você, ou que ele esqueceu, ou que ele não vai cumprir, porque está demorando muito? É um marido que mais de 12 anos está distante dos caminhos do Senhor? É um filho que não vai mais à igreja? É um filho que se rebelou contra os princípios do Senhor que você ensinou? Eu não sei o que de repente você tem orado há anos. Eu não sei o que você tem esperado por anos. Eu sei que aquele povo estava esperando por uma salvação. E Deus fez um caminho de preparo para que aquele povo fosse salvo. Então, eu declaro que nenhum da sua casa vai se perder. Nenhum dos seus vão se perder, porque Deus tem preparado este tempo de salvação. Mas você precisa mudar a sua mente e confiar no Senhor. Porque às vezes, Dani, até na boa intenção da gente ser mãe, da gente querer trazer os nossos filhos para o Senhor ou o nosso marido, a gente acaba atropelando, querendo fazer o papel do Espírito Santo e, na verdade, botando mais raiva no coração da pessoa, deixando a pessoa com mais ranço ainda da igreja de Deus, porque a gente fica ali, né. Então nós temos que ter esse descanso para que essa salvação alcance a nossa casa. Quando você confia no cuidado de Deus, a coisa flui de uma maneira diferente. A gente sente esse descanso de alma. Agora, quando você não confia nesse cuidado de Deus, você está alimentando a incredulidade. Você está alimentando a falta de fé. E o segredo da nossa força e do nosso vigor está em Deus. Sabe, Dani, eu tenho escutado muito isso na minha igreja, com as pessoas que eu tenho conversado, e isso tem acontecido comigo. Nós estamos num tempo de muito cansaço. É a cultura do cansaço. Porque é a cultura do excesso. O cansaço é reflexo do excesso. Então, é excesso de internet, é excesso de rede social, é excesso de streams, é excesso de opções. muito. E quanto mais opções nós temos, mais o nosso cérebro se cansa de ter que o que eu vou escolher para assistir, o que eu vou escolher para vestir. Antigamente,
As pessoas do passado, né, e falo por mim, eram poucas as pessoas que tinham uma condição financeira mais favorável, que tinha opções. E nem eram tantas opções assim, né? Agora, a gente que era pobre, que era uma situação mais difícil, não tinha opção. Não tinha, quero isso, eu quero aquilo. Não, é o que tem. Se é ovo, é ovo. Se não tem bolachinha recheada, não tem. Se é estudar nessa escola, é nessa escola, tem opção. Ah, vou estudar nessa escola, vou estudar naquela, vou fazer tal coisa. Então, hoje nós temos o privilégio de termos uma condição melhor. O brasileiro, essa sociedade, o Brasil está numa condição melhor do que há 30 anos atrás. Só que, por outro lado, isso nos trouxe muita acessibilidade e muitas opções e muitas oportunidades de escolha, e essas escolhas nos confundem. E essas escolhas nos cansam muitas vezes. Então, talvez nós precisamos entrar num lugar onde a gente vai viver a soberana vontade de Deus, não a nossa escolha. Esther não teve escolha, entende? Esther não tinha escolha para ela, ela estava ali designada para aquilo. Então, talvez você está se distraindo, talvez você está se distraindo com o propósito do outro, talvez você está se distraindo com a mensagem do outro, com a missão do outro, com a maneira como o outro fala. E você precisa descansar no Senhor, aquietar o seu coração para você ganhar esse vigor. Porque nesses tempos de ansiedade, nesses tempos da gente fazer muito, ainda que a gente respeite alguns descansos, a gente precisa descansar a nossa alma. Sabe, eu nos últimos 12 anos, eu trabalhei intensamente no ministério. Eu posso dizer que 7 ou 8 deles, e realmente foi essa mulher muito ativa, que parece que eu tinha que fazer acontecer. Parece que eu tinha, sabe, que dar uma ajuda para o Senhor, para as coisas acontecerem. Até que eu comecei a entender que eu precisava descansar no Senhor, que eu precisava confiar no Senhor. E foi um processo para realmente eu entregar para o Senhor, para eu entregar os meus anseios, porque somos seres humanos, gente. Não adianta falar, eu nunca quis isso, eu nunca quis aquilo. Isso é falso moralismo. Todo mundo que é chamado para alguma coisa vai passar pela tentação. Jesus foi tentado lá no deserto. Satanás chegou diante de Jesus e falou: olha, tudo isso daqui ó, eu te dou se você se prostrar diante de mim. Jesus combateu tudo isso com a palavra. Então, se Jesus foi tentado, o que significa ali? Ali é uma tipografia de que nós também seremos tentados nas mesmas áreas que Jesus foi tentado. Então a gente também vai ser tentado a fazer acontecer, a de repente ter um nome mais conhecido, a ganhar seguidores, nananã, isso aquilo eu já passei por isso, gente. Todos nós já passamos por isso. Quem não passou vai passar, você pode ter certeza, porque Deus inclusive usa isso para testar o seu coração, para saber se ele pode abrir uma porta maior de crescimento na sua vida, se aquilo não vai dominar o seu coração. E aí chega uma hora que a gente entende tudo isso. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Então, quando a gente entrega e confia e lança tudo ao Senhor, parando de cobiçar o resultado da outra, eu também já cobicei resultado de irmã em Cristo. Eu também já passei por tudo isso. E foi no ano de 2019 em que eu deixei tudo isso aos pés da cruz de vez. Então, de 2013 até 2019, a gente está falando de 6 anos, onde eu fui fazendo com a força do meu braço, acontecendo, tendo ideias, e não que isso foi desprezado. Cada ideia que eu tive, cada vídeo que eu fiz, cada coisa que eu fiz, não é que não foi abençoado por Deus, eu creio que foi. E eu creio que Deus usou aquilo também para me colocar em movimento, porque tem pessoas que precisam estar em movimento. Só que vai chegar uma hora que Deus vai falar assim: pronto, agora você já se movimentou, porque tem pessoas depressivas que elas não podem ficar muito ali, sabe, muito tempo, né, paradas, porque Deus sabe como agir com cada um. Já tem pessoas que quer palco logo de cara. A pessoa ela quer palco, ela quer ser famosa, então Deus vai falar: agora você vai para o secreto, agora você vai ficar escondido. Então Deus sabe como trabalhar com cada uma. Só que chega um tempo que isso a gente precisa entregar. Então eu não sei qual é o propósito que você carrega, minha irmã, mas o que Deus está falando para você é: entregue esse propósito para mim. E confie que o Senhor vai trazer a coisa certa no tempo determinado. Esse descanso vai trazer vigor para sua alma. E às vezes é necessário até um descanso físico. Porque depois de você dar conta de tanta coisa, aí o que acontece? O teu corpo muitas vezes vai dar sinais. Então já faz uns 5 anos mais ou menos que eu entendi sobre o descanso, que eu entendi sobre caminhar, eu entendi sobre atividade física, eu entendi sobre alimentação e eu vim fazendo isso. Mas não se esqueça que você semeou coisas ao longo da sua vida. E talvez você não se sinta merecedora de descansar. Gente, como seria a sua vida como a vida de Esther naquele primeiro ponto lá, de 1 ano, só sendo bem cuidada, Meu bem Deus. tratada?
com óleo. Será que você sente merecedora disso? Porque eu não me sentia e julgo dizer que ainda não me sinto merecedora 100% desse tempo. Então, isso é muito forte também, porque a gente também precisa entender que o Senhor quer cuidar de nós. O Senhor quer cuidar da nossa alma, da nossa mente e do nosso espírito. Porque aquela história, né, Dani? Não lembro quem foi que falou, né? Que a pessoa não cuidou do corpo e matou o cavalo que levava a mensagem, É, né? Então, avivalista. exato. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa mente para que a gente possa render a longo prazo. Porque olha lá a história de Esther. Não foi já no dia em que ela foi ali sendo tratada que ela já executou o propósito dela. Quantos anos levou desde que ela foi para aquele harém até que ela executou o propósito dela? Quantos anos? Então, o propósito na nossa vida é a longo prazo. E nós precisamos cuidar da nossa mente, da nossa alma, do nosso corpo, mudar a nossa mentalidade, descansar no Senhor para entender o tempo e a estação de cada coisa, como vai dizer lá lindamente em Eclesiastes 3. Vai ler lá o Eclesiastes 3 até o versículo 10, 12 lá. Sabe, o Senhor, o que a Bíblia vai dizer depois? Eu quero até ler esse versículo, que é Eclesiastes 3, 13. 3:13 vai dizer assim: olha, sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é um dom de Deus. Quando a gente fala de dom, a gente está falando de um presente, né, Dani? E não é todo mundo que consegue. Ou seja, se você não tem o dom de desfrutar o que Deus te deu, minha querida, eu tô falando para você e eu tô falando para mim aqui, eu tô olhando no espelho. Eu tô ministrando para você e eu tô ministrando para mim. Desfrutar o que Deus te deu é um dom. Então, desfrute da posição que Deus te deu, entendendo que isso é uma responsabilidade, pode ser um privilégio, mas dentro desse privilégio também carrega uma responsabilidade. Meu pastor sempre diz isso. Nós temos privilégios, mas dentro desses privilégios nós temos responsabilidades. Então, que você usufrua os privilégios que Deus te deu da sua função de filha amada do Pai, mas que você também execute as responsabilidades que esta função e que este lugar coloca sobre a sua vida. Amém? Amém, glória a Deus. Que versículo incrível, hein? Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Desfrutar, na verdade, Exato, parece que é o mais difícil, né, Roberta? Porque exato. a gente fica tão viciada, a gente fica tão viciada em fazer, a gente fica É, viciada que a gente não se sente realmente merecedor e parece que está faltando alguma coisa. Começa a fazer parte da nossa identidade. A verdade é essa. O sim, se torna aquilo que, na verdade, nós deveríamos ser, mas começa a se tornar. Quando você deixa de fazer, parece que a pessoa perde a identidade. exato. Esther, na verdade, ela foi chamada ali, ela foi saculejada, né, por Mordecai, porque ela estava se perdendo também em um tempo onde ela estava ali. Se a gente for pensar bem, isso é incrível. O Senhor, ele usa Mordecai, né, como um símbolo do Espírito Santo para dar uma sacolejada nela, porque ela se acostumou, né, a dizer assim, olha, eu era órfã, ninguém estava aí para mim, né? Então agora eu estou no palácio, eu vou ter que sacrificar minha vida por todo mundo que está aí. Eu não posso fazer nada, porque o rei me chamou, não me chamou, então eu não vou morrer, né? Agora me colocar nesse risco, como é que eu vou fazer isso? Isso é a ordem. Ela era tão obediente ao ponto de não se arriscar. Então tem momentos da nossa vida que realmente a gente não sabe discernir o tempo de obediência, que não pode ser uma obediência cega, tem que ser uma obediência consciente, né? E o tempo onde a gente precisa realmente discernir o que você está falando, né? Que é o tempo de desfrutar, não é a omissão, né? Esther ali estava beirando a omissão, mas Sim, não era um tempo de se omitir, era um tempo de guerrear, de lutar. Enquanto outros tempos da nossa vida são tempos simplesmente de olhar para aquilo que Deus nos deu e aceitar um tempo de refrigério, um tempo de descanso, né? E foi incrível quando a gente estava conversando pelo WhatsApp, né? E você estava falando dessa questão, né? De discernir esses tempos. E sim. precisa fazer isso, definitivamente, como mulheres, até para nossa saúde. É. A gente nunca vai deixar de semear, Dani, porque nós estamos aqui na terra com as nossas mãos cheias de sementes. Só que tem o tempo em que a gente semeia muito mais, ali debaixo daquele sol quente, com aquele arado na mão e vai. E tem o tempo de colheita
e o tempo em que a gente vai semeando para as próximas estações. A gente nunca deixa de semear, mas a gente precisa entender qual que é o tempo para cada etapa da nossa vida, né? Então, por isso que você vê na história de Esther isso. Primeiro um tempo de preparação, depois você vê um tempo onde ela se acostumou, aí daqui um pouco um tempo onde ela foi chacoalhada, um tempo em que ela buscou preparo espiritual, guerras espirituais, batalhas espirituais com o jejum, e o tempo da sabedoria, o tempo da espera na mesa, o tempo de saber a hora certa, de falar, olha quantos tempos existem dentro da história, e depois o tempo da honra, o tempo da libertação, o tempo, né, de tudo que Deus faz fechando essa história. Então, olhe para a sua vida, você que está nos ouvindo aqui agora, entenda qual é o seu tempo, nunca deixe de semear, viva os seus privilégios, sim, viva o seu desfrute, sim, mas também assuma as suas responsabilidades diante daquilo que Deus te chamou. Amém. Glória a Deus. Minha amiga, é sempre uma alegria. Ah, É é um sempre prazer. um prazer receber de você, assim, desse fluir, né? Dessa elucidação. Eu acho você muito lúcida, né? Na aplicação da palavra de Deus. Eu acho isso incrível. Eu acho que essa é uma instrumentalidade que o Senhor te entregou de uma forma assim incrível. E por isso ele te fez psicanalista, né, meu amor? Um olhar É, diferente, né? É um olhar diferenciado. Incrível. Eu quero deixar aqui assim a minha gratidão, sabe? Uma gratidão assim profunda do meu coração. Primeiro pelo teu sim, né? Que a gente é, tá alinhada na mesma estação, porque eu também não dá, né? Você é, sabe, eu tô metida, você sabe, né? Eu aham. tô metida, sabe que não dá para ficar é, não é desperdiçando, né? Na verdade é desfocando, né? Não dá para. Sim, sim. Então, eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela vida da tua família, vida das Amém, meninas. O amém, Senhor colocou na tua vida, das tuas filhas, do amém, teu esposo, amém. que são assim um suporte incrível para o que Deus tem feito na tua vida. Eu É vejo isso verdade. de uma forma incrível. Você pode estar aqui agora comigo. Eu devo muita gratidão a eles também. Glória a Deus, é verdade. Eles são ali nosso fundamento. Depois de Cristo, a família é o nosso fundamento, a nossa base, né? Então, eles que nos apoiam, eles que nos corrigem, eles que nos instruem. Minha filha que fala às vezes, mãe, chega de trabalhar, tá pegando muito pesado, descansa, pensa mais em É, você. Então, a família nos alinha, nos corrige, né? E eu quero declarar esse tempo sobre a sua vida, Dani. Eu quero declarar um tempo onde você continue semeando, mas você continue semeando de uma maneira leve, sabe? De uma maneira em que não te seja sacrificioso, eu não sei, né? Nem a palavra, mas assim, por vezes eu vejo, sabe? Eu vejo como você muitas vezes deitando a cabeça no travesseiro e pensando, o que que eu posso fazer, Senhor? E o teu coração é um coração entregue na obra, mas é entregue de uma maneira absurda, absurda. Só que é esse teu desejo, sabe? De fazer além, de ir além, de salvar demais, de fazer demais, isso tem cansado o teu coração, minha amiga, em alguns momentos. é, Isso tem cansado o teu coração em alguns momentos, sabe? Onde às vezes você olha assim e pensa assim, meu Deus, continuo ou não continuo semeando na vida dessa pessoa? Deus mostra algumas pessoas em específico, assim, sabe? Que você olha e você fala assim. E eu quero trazer uma parábola aqui para você, sabe, Dani? Aquela parábola do vinhateiro que ele chega lá, tem uma vinha plantada, tem uma videira. Eu não sei dizer direito, talvez aqui a referência, mas tem uma videira plantada num monte de figueira. E ali o dono, ele, as figueiras é e uma uma. vinha com Isso, muitas uma figueira plantada entre as vinhas. tá, e fiz o contrário então, é isso aí. E aí o. Tá. E aí chega ali o jardineiro, ali chega ali o responsável ali e fala: Não, eu vou cavar e eu vou adubar e eu vou fazer acontecer. Se em um ano não fazer acontecer, mais ou menos aqui, eu estou parafraseando essa parábola, você vai lembrar qual é, eu não lembro qual a referência bíblica, mas ele fala: Se em um ano não der frutos, então você pode cortar. Algumas pessoas na sua vida, Deus está falando: Agora eu sou o jardineiro. Eu vou cavar em volta, eu vou adubar, eu que vou ver se vai dar frutos em um ano. Ó, tira a sua mão. Não se sinta mais responsável por essas Meu pessoas. Deus. Ele. E há esperança. Há esperança para
aquelas pessoas que você pensa, olha, eu já fiz de tudo, eu já acompanhei anos, eu já orei, eu já jejuei, já fiz campanha, já fiz, já fui na casa, já nananã, já blá, 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 Meu porque Deus. não está mais na sua mão. Aleluia. Mas há esperança, porque ainda que todos desacreditem do ser humano, o Senhor Jesus é o único que fala: deixa comigo, que eu cavo, que eu adubo, e em um ano vai Amém. florescer. Em um ano vai florescer. Mas olha, descansa em relação a algumas pessoas que Deus vai te mostrar. Se não já te mostrou, vai te mostrar quais são essas pessoas. Descansa a tua alma e de verdade entrega, entrega, entrega. De verdade, não é aquela entrega que a gente entrega e pega, entrega e pega. Entrega. Tá bom, minha querida? Olha, que Deus te abençoe, que você viva um tempo de colher frutos, que você viva um tempo de semear livros, de semear escritas, que Deus abra sua mente e comece a colocar palavras, entendimento, que ele comece a fluir e jorrar, que seja leve, que a partir dessa nova estação, desse novo tempo na sua vida, seja leve, seja suave, não seja mais tão dispendioso, sabe? Não seja mais tão, sabe? É isso que eu desejo para sua vida, que você possa colher a 100 por um tudo aquilo que o Senhor tem confiado às suas mãos, viu? Deus te abençoe sua casa, teu marido, teu filho, tudo aquilo que carrega o teu nome, tudo aquilo que Deus te confiou, né? A igreja, o ministério, que em nome de Jesus tudo possa fluir como um rio aí, para a glória do Senhor Jesus. E obrigada mais uma vez por esse tempo, minha querida. Amém, minha amada. Amo tua vida. Vamos estar juntas mais vezes. Deus te abençoe. Muito Amém. obrigada. Muito obrigada, Amém. tá? Beijo grande. Tchau. Como é que faz? Como é que faz, Saves? Como é que faz? Meu Deus, que coisa linda, né? Que coisa linda. Como o Senhor, ele entrega presentes e respostas para nós. Se você estiver conectada com as mulheres certas de Deus, você vai entender isso que eu estou te falando. Se você estiver conectada com as mulheres certas. A Zila está colocando que é minha pastora. Não é? A gente entendeu o recado, né, Zila? A gente entendeu. A gente entendeu. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Recado do céu, de Deus. Você mulher que está aqui, você precisa entender os tempos. O tempo de fazer novas conexões. O tempo de caminhar com mulheres mais maduras. O tempo de parar de valorizar e de celebrar aquilo que não valoriza, não honra e não celebra o que você investe, o que está sobre sua vida. Eu quero que você receba agora, mulher, em nome de Jesus. Eu recebi muito nessa live. Quem assistiu a live de ontem, a Ellen também falou sobre os tempos. Se você não foi ministrada ainda com a palavra de ontem, em nome de Jesus de Nazaré, corra no feed e veja o título, né? Você precisa discernir os tempos. E hoje a Roberta vem com essa revelação incrível sobre os tempos também. Discernir os tempos. Minhas amadas, essa é a tua oportunidade. Se você acha que está difícil para a sua vida, alguns discernimentos, alguns posicionamentos, eu te digo, você não precisa caminhar sozinha. Você está caminhando sozinha até hoje, porque você pode caminhar conosco. Você pode caminhar comigo, com a Zelá, com a Carlinha, com a Jace, com a Simone, né? Com a Maria, que está aqui com a gente, com a Claudinha, com a Lu. Você pode caminhar com mulheres que estão conhecendo o propósito de Deus, estão se aprofundando, estão seguras em um firme fundamento do plano de Deus para a sua vida. Vocês estão perguntando aqui onde é que vê o vídeo? No meu feed. No meu feed. Pode olhar ali no meu feed, que está no meu feed. Então, queridas, eu convido você a ingressar nesse tempo de graça. A Simara, agora eu sou save. Linda, linda, preciosa. Então, nesse discipulado de mulheres é uma conexão, o foco da comunidade Save é a conexão e discipulado. E nosso aplicativo já está quase pronto.
Ele já está aqui no meu celular. A gente está ajustando algumas ferramentas e nós vamos ter um aplicativo só nosso da comunidade. Nós vamos ter uma rede social aberta para vocês se expressarem, interagirem, para vocês comentarem, e vai ser incrível. Ali nós vamos ter propósitos juntas. Nosso Deus, é uma comunidade que o Senhor ajustou um tempo de mais, não é profissionalismo que eu vou dizer não, de mais excelência, para servir as filhas, as princesas, as rainhas do povo. São vocês. Um grande beijo para você. Eu espero, de fato, que o Senhor te conecte nesse tempo junto conosco. Deus te abençoe. Pare, em nome de Jesus, de carregar o que Deus não te pediu para carregar. E aprenda a discernir o seu tempo. Amém? Seja fiel. Porque às vezes a gente até discerne o tempo, mas a gente não tem coragem de obedecer ao tempo. Falando na Claudinha aí, ó. Tô falando aqui das saves, Claudinha. Falando, você tem que caminhar com a Claudinha, você tem que caminhar com a Lu. Isso é incrível. É um tempo de muita profundidade, de muita vitória, de graça, de aprender a ser sábia, discernir, aprender a ser auxiliadora, virtuosa e edificadora. Que o Senhor te abençoe e que você tenha discernimento nesse tempo. Um grande beijo e até amanhã nós temos live. Tempo de Esther.